sobre a questão de assuntos relacionados aos direitos humanos, que é a temática que nós estamos trabalhando esse mês. E nós teremos aqui juízes, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa cidade, que irão julgar esses casos. Iniciar nosso julgamento, chamando primeiramente as partes da acusação. Chamamos aqui a promotoria, juntamente com a mãe de Caio, para dar o seu depoimento. Bom dia, meritíssimo, senhores advogados e todos que estão aqui presentes. Me chamo Antônia, tenho 31 anos e sou mãe do Henrique. Foi por meio de uma carta escolar da diretora Bruna que eu fiquei sabendo que meu filho estava passando. Diversas vezes meu filho chegou em casa com hematomas, cicatrizes, no qual eu perguntava para ele e ele falava: não, mãe, pode ser estresse do dia a dia, pode ter sido uma brincadeira com meus amigos e eu acabei me machucando. E aquilo, pra mim, não fazia muito sentido, mas como toda vez quando eu chegava tarde em casa e eu perguntava, eles me falavam a mesma coisa, deixei passar. Quando a diretora me mandou essa carta, eu imaginei que fosse em relação às notas, que eu tenho que ir pra casa e eu abaixando muito. Eu conversei com ele em relação e ele falou que tinha sido um desfoque nas aulas, mas que os amigos dele já estavam ajudando. Eu fui até a escola. Chegando lá, eu fui surpreendida de uma forma não legal. Fiquei sabendo que meu filho estava sendo vítima de agressão física, agressão verbal, racismo, homofobia e discriminação da religião. O Gael, o aluno que estava fazendo isso com meu filho, levou 3 dias de suspensão. Será que esses 3 dias de suspensão foi necessário para ele parar para pensar? Será que foram suficientes? Eu acho que não. Porque logo após ele criou uma página no qual postava coisas em relação ao meu filho. Eu vim aqui nesse tribunal por meio de justiça. E eu espero que a justiça seja feita. Tenham um bom dia. Bom dia, meritíssimos e a todos que estão presentes. Me chamo Henrique, tenho 14 anos de idade. E eu tenho para dizer que isso não deveria ser uma coisa aceitável. Que isso não é uma forma de ficar à parte com os outros, principalmente no local que a gente deveria ser acolhido, que não deveria ser julgado pelos outros. Porque eu sempre fui muito aberto às pessoas, sempre tive muita amizade com os outros, para depois ser julgado pelo Gael. Isso se torna uma coisa assim muito triste assim, na minha vida, desde os últimos meses. Se tornou uma cicatriz na minha mente que eu não consigo esquecer. E é isso. Bom dia, meritíssima. Me chamo Maria Eduarda Pintel e sou uma das promotoras que vai defender o meu cliente, a vítima. Eu acho uma falta de respeito uma criança fazer o que fez com o Henrique. Essa criança deveria... eu não entendo o motivo dele, queria entender o motivo dele por ter feito isso. Mas eu queria também falar, cadê os pais dessa criança? Como é que ele cria uma página na internet cometendo cyberbullying? Ou seja, bullying na internet, e ninguém fica sabendo. Como é que um pai ou uma mãe faz isso? Deixa a criança fazer isso. Marcou meu cliente. Ele vai ter cicatrizes pra vida toda. Ele sofreu injúria racial, discriminação religiosa e homofobia por decisões que ele deveria tomar. Sociedade que a gente vive, temos que ser acolhedores, temos que entender uns aos outros. É assim que a gente deve viver em paz. Obrigada. Bom dia, meritíssimo. Bom dia a todos presentes. Meu nome é Helena. Eu sou advogada de defesa do meu cliente, Henrique. E hoje eu estou aqui para falar que uma criança que estuda na escola e não merece um respeito, que é um lugar para ser de acolhimento, não tem um mínimo de consciência para poder respeitar os alunos. Uma criança que publica essas coisas na internet, com racismo, homofobia, discriminação religiosa, isso não é ser com a criança. Cadê os responsáveis dessa criança que não supervisam o que elas publicam na internet? Além de estar agredindo, prejudicando a consciência da criança, que já não tem muita mente do que acontece na vida e já fica sofrendo esses problemas na escola. E aí a criança chega em casa toda machucada, a mãe acha que é uma coisa normal, que só caiu, machucou, mas no fundo a criança está escondendo isso da mãe. E
uma criança esconder esse tipo de coisa da mãe não é certo, porque a criança está sofrendo. Sofrer sozinho não é certo, sempre tem que ter ajuda. E uma criança sofrer esse tipo de preconceito é errado, porque a criança, e na escola, já está sofrendo esse tipo de problema. Imagina quando ela crescer, ela for trabalhar em outros lugares e ser julgada dessa forma. Não pode ser possível, né? Então, eu aqui, como defesa desse caso... Eu sou prima do Gael, né? E o Gael já vai, como estava escrito no caso, como uma forma de brincadeira entre amigos. Ele não tinha consciência que ia resultar nisso, né? E, pelo que eu me lembro, eu nunca vi o Gael batendo em ninguém. O Gael, como eu já disse, criou a página como uma forma de brincadeira entre amigos, né? Uma brincadeira que acabou dando errado. E ocorreu isso. A família está preocupada. O Gael está muito mal com isso que está acontecendo. Porque na cabeça dele é uma brincadeira. Bom dia a todos. Eu digo que sou brincadeira com o Henrique, então já o Henrique mais do que eu imaginei. Eu me arrependo disso que queria conversar com o Henrique para ajudar. Agora eu estou mais consciente sobre como as coisas que eu faço online foram impactar no mundo. Meritíssimos, todos presentes. Uma coisa que deve ser notada aqui é a idade e a maturidade de Gael. Os laudos médicos, todos avaliados por profissionais. Meritíssimos. Meu cliente, Gael, criou uma página chamada Henrique do Tambor, sem a intenção de causar dano grave ao Henrique, e ele não tinha conhecimento do quanto isso afetaria emocionalmente o Henrique. E a liberdade de expressão nas redes sociais é utilizada por todos. Em nenhum momento ele teve a intenção de causar cyberbullying e também o preconceito religioso e a discriminação. Eu entendo que o Gael é imaturo, uma criança que não tem noção do que faz. Por isso, responsáveis existem. Cadê os responsáveis dele que não estavam? Como a prima dele disse, ele não tem noção do que fazia. Se ele realmente estava arrependido do que fez, por que não falou com o meu cliente? Por que não pediu desculpas? Ter piada e chacota não é certo. Muito mais quando a pessoa falar que não gosta, não é certo, não é brincadeira. A partir do momento que a pessoa fala que não gostou, não é brincadeira mais. Ele falou que não gostou. Ele sofreu coisas que uma criança não deveria passar. Vai ficar gravado na mente dele. O motivo que eu fiz essa página de pergunta de Henrique do Tambor, né? Eu pensei que não ia afetar muito ele, né? Como se fosse uma brincadeira normal, como todos os amigos fazem com ele. Gael, qual foi a sua intenção? Me diz. Por que os seus advogados falaram? Mas, educação dentro de casa. A partir do momento que você cria um perfil com o nome de uma pessoa e com apelidos, você está submetido a ter vários problemas futuramente. Disso você deveria ter consciência. E se você não tem, por que sua prima não lhe avisou? Você como prima e responsável pelo Gael. Você nunca notou que ele fazia essas coisas? Você foi tão cega ao ponto de não ter uma conversa com ele, não se importar em saber da vida dele como responsável? Você que deveria cuidar dele, não se preocupou em olhar o que ele fazia, olhar o celular. Porque privacidade todo mundo tem, deve ter. Mas ele é uma criança. Ele tem que ser orientado. Só para entender, a prima Carol é a responsável legal, ela vai auditar de responsável legal por Gael. Eu trabalho. E eu saio de casa, levo ele para a escola. Ele vai para a escola no ônibus. Ele vai para casa no ônibus. E eu chego tarde de casa. Cansada. E às vezes eu não tenho tempo para olhar esse aparelhinho aqui. Entendeu? Gostaria de agradecer primeiramente ao colégio por esse momento, é importante. É num evento desse que às vezes a criança ela encontra o seu rumo, encontra a sua profissão. Tentaram. Em relação a esse segundo caso, a gente vai optar por condenar o Gael, né? Gael, porque assim, a gente quer passar uma mensagem para todos vocês. E essa mensagem agora é verdadeira, não, ela transpassa o caso hipotético. Cyberbullying jamais.
Racismo, jamais. Intolerância religiosa, jamais. Então que isso sirva de lição para a vida real de vocês, para que não pratiquem cyberbullying, não, certo? E com isso o responsável legal passa a responder. E a gente vai penalizar a responsável por 3 salários mínimos por dano moral ao Henrique, pelo dano psicológico que foi causado para ele. Entendeu?